A paz do Senhor seja com todos. Hoje, eu comentei com a minha esposa, hoje é um dia de tristeza. E ao mesmo tempo é um dia de alegria. Tristeza pela barbaridade que fizeram com o único santo que já viveu nesse planeta. E ao mesmo tempo alegria, porque aquilo não era apenas um assassinato, não é? Havia toda uma obra espiritual envolvida naquele sacrifício. E a finalidade do Senhor Jesus, o que o motivava a caminhar em direção à cruz, era justamente o seu profundo amor pela humanidade, seu profundo amor pelos pecadores, a quem ele chamava de irmãos. E hoje nós queremos projetar a nossa mente para quase 2000 anos atrás, para o último dia de vida do Senhor Jesus. Eu gostaria que você se assentasse, por favor, porque as informações que chegaram até nós a respeito daquela sexta-feira, informações confiáveis, as únicas confiáveis, estão nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, quando se dispôs a escrever aquela história surpreendente, não tinha a pretensão de escrever um evangelho. Marcos, inclusive, não era um dos 12. Marcos era um garoto quando os fatos ocorreram, era um adolescente. Você já leu no Evangelho, quando da prisão do Senhor Jesus, que os guardas pegaram um jovem que estava enrolado num lençol, e ele, desesperado para não ser preso, ele se desenrolou do lençol, porque já era de madrugada isso, e ele escapa, ele estava nu por debaixo do lençol. Ele foge nu. Aquele moço, dizem os historiadores, os pesquisadores, os eruditos, dizem que era Marcos. Então Marcos presenciou algumas coisas importantes sobre a vida de Jesus. Ele era de uma família rica em Jerusalém. Seu pai era dono daquela casa onde Jesus celebrou a última ceia, não é? A primeira para o cristianismo, mas a última dele. E Jesus viveu aqueles momentos com testemunhas oculares presenciando tudo, mas foi Marcos o primeiro que teve a ideia de falar: eu vou escrever tudo isso. E como a primeira igreja cristã começou na casa do seu pai, naquele cenáculo em Jerusalém, onde inclusive ocorreu a descida do Espírito Santo. Marcos ouviu muitos relatos a respeito de Jesus, porque as testemunhas contavam fatos de maneira aleatória e sem qualquer sequência, e ele foi juntando as histórias, mais os relatos de Pedro, a quem ele vai servir durante vários anos. Ele vai caminhar com Pedro, ele vai envelhecer ao lado de Pedro. E Marcos, então, cerca do ano 40 da nossa era, ele escreve o Evangelho segundo Marcos. E ele conta o que ele sabia, mas não escreveu tudo. Seria impossível ele escrever tudo. Mateus, que era Levi, judeu, aquele cobrador de impostos que Jesus chamou para segui-lo, ele largou tudo para seguir Jesus. Era um homem rico, era um corrupto, era um homem que desviava o dinheiro, era odiado pela nação, mas quando Jesus chamou Levi, ele largou tudo para seguir Jesus. E tão fascinado ele ficou com a vida de Jesus, ele era um dos 12 discípulos, que ele fez de tudo para convencer os judeus de que Jesus era o Messias. E Mateus então escreve
o que ele presenciou, o que ele ficou sabendo, ele escreve, e o seu relato redundou no Evangelho segundo Mateus. E Mateus é o evangelista que mais cita profecias do Antigo Testamento para mostrar para os judeus. Está vendo? Está aqui. Isaías profetizou, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel. Está aqui a profecia, está aqui o cumprimento. Jesus nasceu da Virgem Maria. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Então ele foi pegando muitas profecias do Antigo Testamento e mostrando para os judeus o cumprimento. E ele fez tudo isso por escrito. E o seu evangelho é um dos mais completos que tem. Foi escrito em hebraico e depois vertido para o grego. Mas Mateus também não conseguiu contar tudo, mesmo porque a partir do momento que ele começou a seguir Jesus, muitos fatos já tinham ocorrido. Ele não tinha presenciado todos os fatos. Então surge Lucas, que era um médico estrangeiro, que se converteu com a pregação do apóstolo Paulo e quis colher informações sobre a vida de Jesus. Então Lucas foi fazendo um trabalho histórico, entrevistando as testemunhas que ainda estavam vivas na época. Chegou para Maria, que já estava velha. Como é que foi, Maria? Como é que foi a aparição do anjo? Como que foi o anúncio do nascimento do Filho de Deus? E ele foi entrevistando as testemunhas e colocou tudo no papel, não é? E ele fez, não um evangelho, ele não tinha essa pretensão, mas o seu trabalho ficou conhecido como o Evangelho de Lucas. Mas Lucas, apesar de ter tomado muito cuidado de pegar os detalhes minuciosamente, muitos fatos lhe escaparam, muitos detalhes lhe escaparam sobre a vida de Jesus. Aí João, o discípulo amado, um dos 12, já estava com cerca de 90 anos de idade. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas já circulavam, eram feitas cópias manuais. E João, já velho, preso na ilha de Pátimos, não é, perseguido por causa da pregação do evangelho, ele resolve contar coisas que ele se lembrava. E ele não vai se preocupar em contar o que Marcos, Mateus e Lucas já contaram. Ele vai se preocupar em revelar aspectos mais íntimos dos fatos ocorridos, coisas mais particulares. Então ele escreve o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho segundo João, cerca de 60 anos depois dos fatos ocorridos. Se eu contar para você um fato que me aconteceu hoje de manhã, eu vou me lembrar com todos os detalhes. Se eu te contar um fato que ocorreu comigo na semana passada, eu vou lembrar de várias coisas. Se eu te contar um fato que aconteceu comigo há um mês atrás, eu vou me lembrar mais ou menos. Se eu te contar fatos que ocorreram há um ano atrás na minha vida, escaparão muitos detalhes. Imagine então eu contar uma coisa que aconteceu há 60 anos atrás, ainda que eu não tenha 60 anos. Mas imagine só o que é para um homem de 90 anos contar fatos ocorridos há 60 anos atrás. Então é difícil você ter um relato completo de toda a agonia do Senhor Jesus, de todo o sofrimento que Ele passou, do que foi verdadeiramente a vida do Senhor aqui na terra. Mas as informações que chegaram até nós, apesar de não serem totalmente completas, apesar de não retratarem todos os detalhes, o que chegou até nós é profundamente dramático, é profundamente doloroso. Eu acredito que os fatos ali, na hora, ao vivo, no momento em que estavam ocorrendo, devem ter sido de um trauma estrondoso para Jerusalém, Israel, e especialmente para o Senhor Jesus. Deve ter sido uma coisa de abalar o céu, abalar a terra, abalar o inferno. Porque o que chegou até nós já nos causa pesar, muito pesar. Por isso que eu quero entregar para você hoje, eu quero entregar esse livro aqui na versão Pocket, livro Jesus,
A Vida Completa, porque neste livro, o que nós fizemos? Nós pegamos os relatos de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João e cruzamos os 4, sem acrescentar nenhuma palavra ao texto original. Nenhum E foi acrescentado, nenhum O foi acrescentado, nenhum A foi acrescentado. Esse trabalho de cruzamento demorou vários anos e foi um trabalho de muita paciência. E eu acredito que foi possível até pela tecnologia que existe hoje. Você usando o computador, comparando textos, usando as fontes, cruzando os materiais. Então foi possível elaborar esse trabalho. Então Jesus, a Vida Completa, ele traz a vida do Senhor Jesus segundo os relatos originais das testemunhas da época. Mas mesmo assim, você não tem tudo aqui. Como os evangelhos não trazem todos os detalhes. Aqui você vai ter uma visão muito mais completa. Daqui a pouquinho nós vamos te entregar isso. Mas eu quero fazer só uma leitura, amados. Quero fazer uma leitura sem comentários a respeito dos fatos que ocorreram com Jesus a partir da meia-noite de sexta-feira. Então vamos nos ater aqui ao conhecimento somente do último dia de vida de Jesus. Vamos nos ater apenas aos acontecimentos da meia-noite de sexta-feira até a crucificação, às 9 horas da manhã. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, a última refeição que Ele fez, foi na quinta-feira, quando Ele instituiu a Santa Ceia. E Ele disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Pegou o cálice, abençoou também, deu graças e entregou para os discípulos. Bebei deles todos, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Aquela foi a última refeição de Jesus. Quando Ele chegar na cruz às 9 horas da manhã, Ele não apenas estará terrivelmente barbarizado, espancado, torturado, humilhado, ferido, mas Ele ainda estará com muita sede, com muita fome. Muita sede e fome. Ele vai para a cruz em jejum, às 9 horas da manhã. Então nós vamos ter o relato agora de tudo o que aconteceu da meia-noite de sexta-feira até às 9 horas da manhã, porque não darão descanso a Jesus. Além de todas as torturas que Ele vai sofrer na madrugada de sexta-feira, nós vamos acompanhar que o corpo de Jesus ficou para lá e para cá, sendo levado para um e outro julgamento o tempo todo. Não deram descanso para Ele. Não deram um minuto de descanso. Ele não pôde repousar. A leitura que eu vou fazer aqui agora, só dos fatos disponíveis da meia-noite às 6 horas da manhã, às 9 da manhã, perdão, estão aqui. Depois você vai receber. Mas acompanhe em espírito, e eu quero que você projete a sua mente agora para aquela sexta-feira. A última noite de vida de Jesus. Jesus ainda não foi preso. É cerca de meia-noite. E Mateus começa contando. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a ter pavor, a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
E indo um pouco adiante, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, prostrou-se com o rosto em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam carregados. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? E não sabiam o que lhe responder. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte, e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, archotes e armas, e com ele uma multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E Judas ia adiante dela. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se de Jesus para o beijar e disse: Salve, Rabi! Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? E Judas o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes então a perguntar: A quem buscais? E responderam: A Jesus o Nazareno. Replicou-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Se, pois, é a mim que buscais, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que dissera na oração: Dos que me tens dado, nenhum deles se perdeu. Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembaiou-a e a feriu, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Disse, pois, Jesus a Pedro: Mete a tua espada no teu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e que Ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Não hei de beber o cálice que o Pai me deu?
E disse Jesus à multidão naquela hora: saístes com espadas e porretes para me prender, como a um salteador. Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando, e não me prendestes, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então a corte e o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Ora, seguia-o certo jovem envolto em um lençol sobre o corpo nu, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. E os que prenderam Jesus o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem aconselhara os judeus que convinha morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus de longe. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Então a porteira perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os guardas que tinham acendido um braseiro e se aquentavam, porque fazia frio. E também Pedro estava ali em pé no meio deles, aquentando-se para ver o fim. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus: eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram, o que é que lhes falei? Eis que eles sabem o que eu disse. E havendo ele dito isso, um dos guardas que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se bem, por que me feres? E Simão Pedro estava ali, aquentando-se. Ora, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, encarou-o e disse: tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E tendo passado quase uma hora, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no jardim com ele? E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos que ali estavam: esse é um dos tais. E os que ali estavam começaram a dizer: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia, porque és também galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E o galo cantou segunda vez. E virando-se o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Agora Jesus Cristo está por volta de 2 horas da manhã daquela sexta-feira. E agora ele vai ser julgado ali na casa de Caifás. O julgamento dos sacerdotes. Anás mandou o manietado à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas os testemunhos não eram coerentes. E blasfemando diziam muitas outras coisas contra ele. E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer:
Eu destruirei este santuário, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E por fim chegaram 2 e disseram: esse disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E nem assim o testemunho deles concordava. E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E lhe perguntavam: se tu és o Cristo, dize-nos. Replicou-lhes ele: se eu vô-lo disser, não o crereis. E se eu vos interrogar, de modo algum me respondereis. Mas desde agora estará sentado o Filho do Homem à mão direita do poder de Deus. Ao que lhe perguntaram todos: logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu-lhes: vós dizeis que eu sou. E o sumo sacerdote, insistindo, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia, pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Que vos parece? E todos o consideraram culpado. E respondendo disseram: é réu de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe socos. E outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Profetiza. E os guardas do templo davam-lhe bofetadas. Agora, são aproximadamente 5 horas da manhã de sexta-feira. O julgamento do Sinédrio. O Sinédrio era a mais alta corte em Israel. Era constituído de 70 anciãos, os homens mais sábios, os homens mais religiosos de Israel, responsáveis por guardar a palavra de Deus. Jesus agora vai ser julgado pelo Sinédrio. 5 horas da manhã. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo, os escribas e todo o Sinédrio entraram em conselho contra Jesus. E manietando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Eles julgaram Jesus rapidamente. O Sinédrio se reuniu e disse: vamos entregá-lo aos romanos. Vamos levá-lo a Pilatos. Já tomaram a decisão. A sentença religiosa foi dada. O Sinédrio condenou Jesus. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Seja isso lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E Judas, precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e tornou-se isto conhecido de todos os moradores de Jerusalém. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Agora é mais ou menos 5:30 da manhã de sexta-feira. Jesus vai sofrer o julgamento penal.
E o levaram a Pilatos. E não entraram no pretório para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu a ter com eles e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes então Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: a nós não nos é lícito tirar a vida a ninguém. Isso foi para que se cumprisse a palavra que dissera Jesus, significando de que morte havia de morrer. E começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: dizes isto de ti mesmo, ou foram os outros que te o disseram de mim? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? E dito isso, de novo saiu a ter com os judeus. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não acho culpa alguma neste homem. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admirava. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão deste justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo isso, perguntou se o homem era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes para que também naqueles dias estava em Jerusalém. Então Pilatos pega Jesus e manda para Herodes. Cerca de 6:30 da manhã de sexta-feira. Quinto julgamento de Jesus. Julgamento político. Diante de Herodes. Ora, quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, porque de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava ver algum sinal feito por ele, e fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. Estando ali os principais sacerdotes e os escribas, acusando com grande veemência, Herodes, porém, com seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. Nesse mesmo dia, Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Agora, Jesus é levado de volta para Pilatos, cerca de 7 da manhã de sexta-feira. O julgamento romano, o 6º julgamento. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e disse-lhes: apresentastes-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, interrogando-o diante de vós, não achei nele nenhuma culpa das que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. Eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei.
Nisso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe sobre a cabeça e lhe vestiram um manto de púrpura, e chegando-se a ele diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E disse-lhes Pilatos: eis o homem. Quando viram, os principais sacerdotes e os guardas clamaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ora, Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrando outra vez no pretório, disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fora dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Agora o julgamento popular de Jesus. Mais ou menos 7 horas da manhã de uma sexta-feira como essa. Uma multidão já estava ali. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Nesse tempo tinha um condenado notório chamado Barrabás, preso com outros amotinados, por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. E Barrabás era um salteador. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, o Rei dos Judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Pilatos, porém, disse: que mal fez ele? Mas todos clamaram a uma, dizendo: fora com este e solta-nos Barrabás. Mais uma vez, pois, falou-lhes Pilatos, querendo soltar a Jesus. Eles, porém, bradavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhes então pela terceira vez: não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas os judeus gritavam, dizendo: se soltares a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, pois, quando ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, e os dos principais dos sacerdotes redobravam: tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava,
Mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue desse justo, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa de sedição e de homicídio, que era o que eles pediam, mas entregou Jesus para que fosse crucificado. Os soldados, pois, levaram-no para dentro, ao pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. E puseram-lhe na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem assim escarnecido, despiram-lhe a capa escarlate e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. E quando o iam levando, encontraram um homem cireneu chamado Simeão, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias hão de vir em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? E levaram também com ele outros 2 que eram malfeitores para serem mortos. 9h da manhã. Por que Jesus tinha que ser crucificado às 9h da manhã? Porque em toda a Páscoa, às 9h da manhã, lá no templo de Jerusalém, era sacrificado o primeiro cordeiro. E Jesus, segundo a revelação que João Batista nos trouxe, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro cordeiro ia ser sacrificado agora. Não um animal quadrúpede, irracional, que nem sabia por que morria. Mas o Cordeiro de Deus, consciente, sabendo por que está morrendo. Sexta-feira, 9h da manhã. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele, provando, não quis beber. E ali o crucificaram. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E era a hora terceira quando o crucificaram. A hora terceira, ela era contada a partir da primeira hora, às 6h da manhã. A hora terceira era 9h da manhã. 9h da manhã. E era a hora terceira quando o crucificaram. 9h da manhã. E também aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda, um de cada lado e Jesus no meio. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E Pilatos escreveu também um título e o colocou sobre a cruz por cima da sua cabeça com a sua acusação. E nele estava escrito:
Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus, pois, leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Diziam então a Pilatos os principais sacerdotes dos judeus: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse, sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Jesus foi crucificado. Lendo dessa maneira, não durou um minuto a crucificação de Jesus. Mas não foi assim. Jesus já estava com o corpo todo retalhado pelos açoites. Seu corpo sangrava, tanto na parte da frente como na parte de trás. Ele tinha uma coroa de espinho na testa e o seu rosto estava banhado de sangue. O seu nariz estava inchado, o rosto, os olhos, tudo inchado, a boca inchada, de tantos socos que ele levou na cabeça, no ouvido. Jesus já estava abatido. A tortura durou a madrugada inteira, até as 9 horas da manhã. E agora, lá no Monte Calvário, ele docilmente, sem abrir a boca, como um cordeiro mudo, abriu os braços e as mãos, e os soldados romanos pegaram pregos enferrujados, de mais ou menos 20 centímetros de comprimento, e pregaram as mãos de Jesus no madeiro, e o sangue verteu. Juntaram seus 2 tornozelos e passaram esse prego também nos seus pés, até atingir a madeira, e ele foi pregado no madeiro pelos pés. Então, o cadáver de Jesus, porque ele já é um morto, ele é um morto desde quinta-feira. Jesus está morto desde quinta-feira. Aliás, antes da quinta-feira, a palavra nos diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ele ainda respira, ele ainda pode falar, mas ele é um cadáver. Ele decidiu morrer pela humanidade antes de nascer o primeiro ser humano neste mundo. Ele decidiu morrer pelos pecadores antes que o primeiro pecador pecasse. Ele é um cadáver desde antes da fundação do mundo. Então, seu corpo é suspenso entre o céu e a terra, seu sangue jorra, ele vaza sangue. Ele vai ficar ali, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Você aguentaria ficar nesta igreja, desta hora até as 3 horas da tarde, sem se mexer? Você está aí sentado, não é? Tem uma poltrona, mas seria extremamente desconfortável, apesar de você estar sentado numa poltrona, seria extremamente desconfortável você ficar desde as 9 horas da manhã até as 3 da tarde, sem se mexer. Quero que você se coloque no lugar de Jesus, porque Ele ali se colocou no teu lugar. Você precisa entender que não era Ele que tinha que estar pendurado ali na cruz, era eu, era você. Nós é que somos os culpados. Nós é que deveríamos estar ali torturados, porque esse é o fim dos pecadores. A tortura, a barbárie, a humilhação, o sofrimento, o tormento. Nós é que deveríamos estar ali, mas é Ele que está no nosso lugar. Tente se colocar no lugar dele agora, imaginar isso. Depois de tudo que ele sofreu. Eu apenas li. A nossa leitura, se durou 30 minutos, foi muito.
Mas para ele durou da meia-noite até as 9 horas da manhã. E agora das 9 da manhã até as 3 da tarde ele vai ficar imobilizado. Imagina o que é você estar numa posição e não poder se mexer. Sentir uma coceira no nariz, por exemplo, e não poder coçar. Imagine o que é você sentir uma coceira no corpo e não poder se coçar. Imagine o que é ficar numa posição durante 6 horas. E numa posição de sofrimento. Nas costas, ele tem cortes profundos, porque os açoites foram feitos com chicotes que nas pontas tinham pedacinhos de chumbo ou de ossos. Soldados romanos, quando açoitavam com aquele azorrague, com aquele chicote, eles batiam violentamente, que era para dilacerar a carne do criminoso. Eles batiam sem piedade. O contato daquelas feridas no madeiro arde. O seu corpo ferve, ele tem febre. E ele vai ficar nessa agonia das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Nesse momento, meu querido e minha querida, em que nós estamos lembrando que Jesus se pôs naquele madeiro no nosso lugar, nós temos que lançar sobre ele todos os nossos pecados. Porque para isso ele veio, para morrer pelos pecadores. Nós temos que lançar sobre ele todas as nossas doenças, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós temos que lançar sobre ele todos os nossos tormentos e sofrimentos, porque para isso ele veio. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida de verdade. E ele não está dizendo de te dar uma vida boa só nesta geração. Ele está falando numa vida de verdade, onde você nunca mais morre. Onde por toda a eternidade você terá vida de verdade. Tudo que você tem que fazer nessa hora é entregar a tua vida para Jesus. É chegar pela fé debaixo dessa cruz. Ali, onde tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É chegar ali, debaixo da cruz pela fé. Porque eu te digo que aquela sexta-feira é eterna. Eu te digo que aquele acontecimento não é uma coisa do passado e que valeu só para aquela geração. Porque Jesus estava morrendo por todos os pecadores. E até por aqueles que ainda não nasceram. E até por aqueles que ainda não pecaram. Ele morreu por você. Ele está pregado no madeiro por tua causa. E é diante dele que você tem que entregar os seus pecados. E crer que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Crer que através desse sangue você tem vida e vida de verdade. Salvação pelo sangue de Jesus. Vou pedir para todos se colocarem de pé. Um sacrifício desse, um sacrifício como este, jamais será igualado. Escute. Por isso que é vergonhoso quando alguém escolhe outro Salvador. Alguém que diz com indiferença: não pedi para ele morrer por mim, eu prefiro o Buda. Eu não acredito que a morte de um homem me dá vida, eu prefiro a reencarnação. Eu prefiro ir melhorando em várias encarnações, até um dia, quem sabe, chegar no ponto máximo, no lugar mais elevado, e não precisar mais reencarnar. O sacrifício de Jesus foi tão brutal, que até é indigno alguém imaginar que a salvação pode ser comprada com missas rezadas e pagas com dinheiro para uma alma sair do purgatório.
Se fosse possível, amados, se fosse possível, alguém ser salvo por uma missa paga, rezada em favor de um morto, se fosse possível alguém ser salvo desta maneira, Deus não teria sacrificado o seu unigênito. Não teria. Porque Jesus ali no Getsemane, ele ficou angustiado até a morte. Ele sabia que era o Cordeiro de Deus daquela Páscoa. Ele sabia que iria morrer. Mas ele sentiu pavor na véspera da sua prisão. Ele sentiu angústia e tristeza até a morte. Ele orou 3 vezes: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Se possível. Não é possível, amados. Não é possível. Você achar que outra pessoa vai rogar, vai suplicar por você na hora da sua morte? Você achar que as tuas boas obras podem te salvar? Que boas obras nós temos? Qual é a nossa obra de justiça para mostrar para Deus e dizer somos justos e merecemos ser salvos porque somos bons? Quem pode ser salvo pela sua própria justiça? Pense comigo. Ninguém pode ser salvo pelas próprias obras. Você só pode ser salvo pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Você só pode ser salvo pelo sangue do Cordeiro. Não tem outro jeito. O cálice de Jesus era de sofrimento. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Se fosse possível, o pai diria, fique tranquilo, meu filho, pode descer o Monte das Oliveiras pelo outro lado, fuja da prisão, porque eu já bolei outra coisa aqui. Eu vou propor para a humanidade a reencarnação, assim você não precisa morrer. Porque o kardecismo não prega o sacrifício de Jesus como o único meio para salvar. O kardecismo prega a vida de Jesus para as pessoas terem aquele homem como exemplo. Só. Não pregam o sacrifício de Jesus. Não mostram que é pelo sangue de Jesus, pelo preço que Ele está pagando, que nós somos salvos. Se você entregar tua vida para Jesus agora, você nunca mais precisará reencarnar, mesmo porque você nunca mais morrerá, porque quem crê em Jesus passou da morte para a vida, tem a vida eterna. Você não morre nunca mais. Escute, meu amado, minha amada, não há outro meio. Deus enviou um anjo do céu lá no Monte das Oliveiras. Jesus suava gotas de sangue que escorriam até o chão. Ali ele já estava derramando sangue. Seu sangue puro, sem pecado. Ali o anjo colocou a mão no ombro do Senhor. O anjo chorou com ele. O anjo chorou. Não tem outro jeito. Não tem. Não tem. Se tivesse outro jeito, o anjo teria descido e dito: Senhor, tem uma boa notícia. Não precisa beber este cálice. Daqui 600 anos vai nascer um homem chamado Maomé. Ele será a última revelação do Pai para a humanidade. Maomé será então o último dos profetas, o último Salvador, o perfeito. Mas o anjo veio ali confortar Jesus. Você sabe o que é confortar? É dar força. Confortar é você incentivar alguém. Confortar com força. O anjo veio confortar Jesus. Vai em frente. Vai em frente. Judas já está subindo com os guardas. O traidor já está chegando. Vá ao encontro dele, vá.
porque não tem outro jeito. Tu és o único Salvador da humanidade, e por toda a eternidade, se alguém for salvo, será por este sacrifício que tu estás fazendo. Jesus se levantou da oração. A sua túnica estava banhada de sangue, o seu rosto banhado de sangue, o seu cabelo banhado de sangue, a sua barba banhada de sangue. Limpou os olhos. Limpou os olhos. Acordou os discípulos. E disse: eis que é chegado o que me trai. Vamos ao encontro deles. Porque o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Nunca houve e jamais haverá uma madrugada como aquela. Nunca houve e jamais aparecerá alguém como Jesus Cristo. Dizer que Ele é a pessoa mais intrigante e influente que já viveu nesse mundo é pouco. É pouco. Porque não há ninguém semelhante a Ele. Nem em cima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem entre os vivos, nem entre os mortos. E jamais nascerá alguém semelhante a Ele. Jamais aparecerá outro Salvador. Jamais aparecerá outro Redentor. Você quer vida? Quer ser salvo? Quer ser salva? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o caminho é pela cruz. Quer ser salvo? Quer ser salva? Tem que passar pela cruz. Chegar aos pés de Jesus. E dizer: eu recebo o Senhor como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O único Salvador, porque não tem outro. Suficiente, porque quem tem Jesus não precisa de santos, de santas, de padroeiros, de padroeiras. Não precisa de anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins. Não precisa de reencarnação. Não precisa de missa paga. Não precisa de missa de 7º dia. Não precisa de missa de um mês. Não precisa de missa de um ano. O sacrifício de Jesus é suficiente. Quem recebe Jesus como único e suficiente Salvador, tem tudo, não precisa de mais nada. E eterno Salvador, porque por toda eternidade jamais aparecerá outro. Nunca, jamais aparecerá outro. O diabo tenta esconder tudo isso. A Páscoa, no nosso país e no mundo, é uma prova disso. Que o diabo tenta esconder isso. Vá aos supermercados, estão todos decorados com ovos de chocolate. Figuras do coelhinho por toda parte. Escondam Jesus. Vamos criar outro personagem, o coelho da Páscoa. As crianças adoram chocolate. Vamos esconder o sangue de Jesus e vamos dar chocolate. As crianças adoram chocolate, os adultos também. Chocolate, chocolate. As crianças nem sabem que feriado é este. As crianças só estão achando legal porque não tem aula. Os adultos também não sabem mais que feriado é esse. É um fim de semana prolongado para ir para a praia, para viajar, para descansar, para dormir até mais tarde. O diabo faz de tudo para esconder o sacrifício de Jesus. E quando se fala de Jesus, quando dão o braço a torcer, então dizem: sigam esse modelo para você reencarnar várias vezes. Até que não precisa mais reencarnar. Quando você for parecido com Ele, não precisa mais reencarnar. Ilusão, nunca ninguém vai ser parecido com Ele. Nunca. Nunca ninguém por mérito próprio vai se tornar parecido com Ele. Nunca. Nunca ninguém se esforçando com sua bondade vai ficar parecido com Ele. Só tem um jeito de você ficar igual a Ele. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quer ficar igual a Jesus Cristo? Você tem que recebê-lo. Eu vou fazer um convite agora, porque hoje hoje também é dia de alegria, porque Ele está realizando o sacrifício perfeito e definitivo em favor da humanidade. Eu vou fazer o convite para você passar da morte para a vida. Eu vou fazer o convite para você se lavar no sangue puro do Cordeiro de Deus, que vai tirar todos os teus pecados. Eu vou fazer o convite agora para você receber o maior benefício da crucificação de Jesus, que é a salvação da tua alma. Vou fazer o convite agora, esse é o primeiro benefício, a salvação da tua alma. É maravilhoso. Jesus prova para nós ali, imobilizado no madeiro, sem poder sequer coçar o nariz se tiver coceira. Ele prova para nós que mesmo estando imobilizado ali, sem poder se mexer, a não ser fazer esse movimento para respirar um pouco, Jesus prova que Ele é o sacrifício que salva. Porque tem um criminoso ali, tem um pecador crucificado à direita de Jesus, um criminoso que realmente merece aquela sentença, um criminoso que está morrendo do lado direito de Jesus, tem um outro criminoso do lado esquerdo, e o criminoso do lado direito, que foi condenado com justiça, que foi julgado e condenado à morte por crucificação, porque ele não tinha mais jeito, ele era mesmo um ladrão, ele era mesmo um malfeitor, ele não tinha mais jeito, ele era a pena de morte. A única coisa que daria jeito na vida daquele ladrão era a pena de morte, porque ele não tinha jeito, a sociedade tinha desistido dele, só matando mesmo esse miserável. Não tem mais jeito, ele está morrendo porque merece. Mas aquele criminoso, ele olha para Jesus, ele vê que aquele sangue é puro, que aquele sangue é diferente, ele crê que Jesus Cristo é Rei, ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aparentemente Jesus não pode fazer nada, porque ele está imobilizado. O que ele pode fazer imobilizado, preso? Mas não é ele que faz, é o sacrifício dele que faz. É o sacrifício de Jesus. Ele olha para o criminoso, aquele que não tinha mais jeito, só uma pena de morte mesmo, aquele que era irremediável. Jesus olha para ele e Jesus vê que tem jeito. Jesus olha para o coração daquele criminoso e vê que é um coração arrependido. Jesus olha para o coração daquele criminoso e vê que é um coração cheio de fé, que acredita que Ele é Rei, que Ele tem um reino e que Ele pode salvar. Então aquele caso que não tinha mais jeito, que era um caso perdido, Jesus mostra que Ele tem poder para salvar qualquer pessoa. E Ele diz para o criminoso: na verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. A primeira salvação pela graça, a primeira salvação pelo sacrifício de Jesus, a primeira pessoa salva pela cruz. Tem jeito sim, tem jeito sim. É só você receber Jesus agora, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E para fazer isso é só erguer a mão. Eu quero esse Salvador meigo, manso, humilde, que me amou até o fim. Eu quero esse Salvador extraordinário,
que não levou em conta a minha vida passada, mas que agora vê o meu coração, a minha fé, e eu creio que Ele é o único Salvador da humanidade. Se você crer, se você falar isso com a tua boca, a palavra diz que você será salvo. Então eu pergunto aqui, e quero que você responda com um gesto da sua mão: quem aqui quer receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto: eu quero, não há outro Salvador como esse, eu quero. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Olha aqui a prova de que o sacrifício de Jesus valeu a pena. Olha aqui a prova de que Ele não morreu em vão. Olha aqui a prova que o sangue de Jesus salva. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir muito, igreja. Glória a Deus. Judas Iscariotes seguiu Jesus 3 anos, você acredita? Judas Iscariotes seguiu Jesus 3 anos, dia e noite. Presenciou coisas que reis e rainhas dariam a vida para viver e presenciar. Ouviu palavras que ouvidos humanos nunca tinham ouvido. Judas Iscariotes seguiu Jesus 3 anos, mas desviou no final. O que restou para Judas Iscariotes? O abismo, a morte, remorso sem solução. Judas Iscariotes representa aquele pecador que conhece Jesus e mesmo assim vai para o inferno. Judas Iscariotes representa o pecador que conhece Jesus intimamente, profundamente. Eu te digo isso, Judas Iscariotes conhece Jesus melhor do que eu e melhor do que você. Conhece de conviver. E mesmo assim vai para o inferno. Mesmo assim vai para o Hades. Mesmo assim vai para o abismo. Estou falando agora com você. Com você que conhece Jesus. Conhece a palavra. Mas está afastado, afastada. Será que você, conhecendo Jesus, vai se manter afastado, afastada? E conhecendo Jesus, vai para o inferno? Jesus orou naquela quinta-feira: Pai, dos que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Será que você quer ser um filho da perdição? Ou você quer ser filho da salvação? Você está aqui porque ama o Senhor. Você precisa mudar de vida. Você precisa corrigir tua vida. Você precisa ter comunhão com o Senhor. Então você que está afastado, afastada, ou você que não está seguindo Jesus como deve, saia do teu lugar, venha aqui debaixo da cruz, porque o sangue de Jesus tem poder. Esse sangue te purifica de todo o pecado. Se Judas Iscariotes, ao invés de se enforcar, tivesse ido no Monte Calvário, haveria salvação para ele também. Venha para Jesus enquanto é tempo. Não seja um filho da perdição, mas seja um filho da salvação. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Não é hora de desviar. Não é hora de se afastar, não é hora de voltar atrás, pelo contrário, agora vem para frente, vem para frente.
Eu quero falar com você que está assistindo pela TV, ou assistindo no aparelho de DVD. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, você que está acompanhando pela internet. Quero entregar a vida para este Salvador, porque não tem outro. Então se ajoelhe ao lado do teu televisor, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. E você que está dirigindo, quer entregar a vida para Jesus. Não precisa parar o veículo, não. Não tem outro Salvador. Entrega a vida para Jesus, você que está na estrada, você que está na rua, você que está no caminho, você que está dirigindo aí, você que está preso no congestionamento, você que está ouvindo essa mensagem no teu veículo, não tem outro Salvador, entrega a vida para Ele agora. Não aparecerá outro Salvador, não existe outro caminho, não aparecerá alguém como Ele nunca mais. Então entrega a vida para Jesus, não precisa parar o veículo, diminui a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E eu vou convidar as pessoas que vieram à frente aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, por favor, dobre o teu joelho diante do altar. Vou chamar o meu filho na fé, pastor Ubiratã Araújo. Vou pedir a toda a igreja que permaneça de pé e estenda a mão direita assim na direção das pessoas que estão ajoelhadas. E se você quer vir para frente e se ajoelhar, aproveite e venha, porque a porta ainda está aberta. Jesus falou para Caifás, quando Caifás o pressionou: tu és o Cristo, te conjuro pelo Deus vivo que nos diga isso. Jesus disse: eu sou. E muito breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Muito breve Ele virá. Quer aproveitar e vir aqui para frente? Aproveita que a porta está aberta. Corre e se ajoelha aqui, porque muito breve Ele virá. Isso, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Meu Deus Todo-Poderoso. Meu Pai bendito. Meu Senhor amado. Eu creio na santidade, na pureza e na perfeição do Senhor Jesus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. E eu creio que naquela cruz morreu o justo pelos injustos. Eu creio que naquela cruz morreu o santo pelos pecadores, dos quais eu sou um deles. Por isso estou agora de joelhos para dizer com a minha boca e crer com o meu coração que não existe outro Senhor, nem outro Salvador, a não ser o meu Senhor Jesus. Por isso eu te peço, perdoa agora todos os meus pecados, apaga agora as minhas transgressões, me purifica agora das minhas iniquidades e registra o meu nome no teu santo livro, o livro da vida do Cordeiro. Meu Deus querido, meu Pai amado, me dê agora, junto com o perdão dos meus pecados, me dê também a cura de toda enfermidade, a libertação de todo vício, de todo tormento. Me dê agora a tua paz, a verdadeira paz, e derrame sobre mim o teu Espírito Santo, porque eu creio que a obra do Senhor foi completa na cruz do Calvário. Meu Senhor da glória, muito obrigado por me amar e morrer para me salvar. Eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém, Senhor.